Mais uma vitória do Felipe Neto na justiça contra bolsonaristas. Agora, a vereadora foi condenada a pagar R$20 mil. Nicolas Ferreira e Antônia Fontinelli, já perderam ações parecidas. Vamos saber quem é que foi condenado aí no caso contra o Felipe Neto, o que está acontecendo com a nossa Bruna Bufara, retornando agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Bruna Bufara, oficialmente voltando neste ano de 2026 ao Plantão do Meteoro. Seja muito bem-vinda. Diga aí qual é a treta de hoje, Bruna. Feliz ano novo pra mim, feliz ano novo pra Ana, feliz ano novo pra você que tá assistindo, feliz ano novo para Felipe Neto, que tá aí ganhando na justiça, e a vereadora bolsonarista Sonaira Fernandes vai ter que pagar aí R$20 mil para Felipe Neto. Vamos lá, porque assim, né, o ano começa com notícias boas para alguns, e se você for o Felipe Neto, você é um deles. Ele ganhou uma ação movida contra a vereadora bolsonarista Sonaira Fernandes, que ela é aí, para você que não sabe, do PL. O que a Sonaira fez? Ela divulgou um post com informações falsas e atribuiu a ele nas redes sociais. A informação foi revelada pela coluna ali do Metrópolis, que teve acessos aos detalhes da decisão judicial. Era uma publicação feita pela parlamentar com reprodução de um suposto tweet do Felipe Neto que, segundo autos, nunca existiu. De acordo com a ação, a vereadora compartilhou uma imagem manipulada que atribuía ao Felipe Neto comentários sobre preços de itens essenciais usados para comparar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula. O conteúdo foi classificado como falso e já tinha sido desmentido pelo Felipe Neto antes mesmo da publicação da Sonaira. Então, nessa petição, quando o Felipe Neto processou ela, ele disse que ela tinha plena ciência e conhecimento de que o material que ela postou era mentiroso e ela ainda assim decidiu divulgar. Então, a defesa entendeu aí que isso teve como objetivo desmoralizar a imagem do Felipe Neto e incentivar ataques virtuais, configurando o que foi descrito no processo como linchamento nas redes. O Felipe Neto tinha pedido R$50 mil, alegando que a postagem atingia a sua honra, dignidade e credibilidade, principalmente por conta do alcance da vereadora e da posição como agente pública, mas na sentença a juíza decidiu diminuir para R$20 mil por danos morais. Então ali a justiça reconheceu a gravidade da conduta, mas diminuiu o valor para R$20 mil. A gente precisa falar também que assim, né, o Felipe Neto, ele não é uma pessoa, historicamente sempre foi de esquerda. O Felipe Neto teve aí um acordar político e ele virou uma pessoa de esquerda depois de sair de um meio populado por pessoas da direita. Então talvez por isso também que ele incomode tanto algumas figuras. Mas vamos fazer uma pausa rapidinho para falar aí, né? Quem é Sonaira Fernandes em uma manchete? Em uma manchete, Ana Lismovski. Quem é Sonaira? Sonaira, pessoal, é uma vereadora que queria instituir a semana da conscientização da síndrome pós-aborto. Uma síndrome que não tem reconhecimento científico, que não tem referência a essa síndrome em nenhum Código Internacional de Doenças, em nenhum órgão de saúde, e que ela queria aí criminalizar o aborto, que é legal. Ela queria dificultar também o acesso ao aborto legal. Eu até nos poupei de entrar no Instagram dela, Ana, porque se a gente entra no Instagram dela, a gente já vê postagem transfóbica, a gente já tem aí o bingo do bolsonarista. Então, realmente, que preguiça, fica aí, ó, essa aí, Sonaira Fernandes, agora que precisa pagar R$20 mil a Felipe Neto. Mas outra coisa também, né? Outra coisa, Ana, ela não é a única que teve que aí colocar dinheiro nas mãos de Felipe Neto. De acordo com a justiça, a gente teve outras pessoas, outras figuras que precisaram passar pelo mesmo processo. Por exemplo... Teu microfone tá dando aquela emocionada de novo, enquanto você desconecta e conecta de novo.
eu queria chamar a atenção para esse projeto aí da Sonaira, hein? Não é a primeira vez que se inventa uma síndrome aí para gerar leis que não fazem o menor sentido. Síndrome pós-aborto não existe, assim como síndrome da alienação parental, que já embasou uma lei aí, a gente tá lutando para derrubar, baseada numa síndrome que não existe. Não existe, simplesmente, né? Pseudociência embasando política pública no Brasil? Temos. Vamos lá, voltamos, Bruna? Voltamos. E ganhando votos também, né? Então, assim, ganhando voto e popularidade com esse tipo de baixaria inconstitucional. Mas a Sonaira não é a única. A gente também teve aí a Antônia Fontinelli. E a Antônia Fontinelli foi mais longe, ela chegou até o STJ. E o STJ manteve a pena da Fontinelli por associar Felipe Lucas Neto à pedofilia. E aí, ela tem aí uma pena de 1 ano de detenção, que foi substituída por prestação de serviços comunitários, e o pagamento de 52 dias multa, que foram mantidos nessa pena dela. A questão também é que Fontinelli, né, não está muito pagando por esse crime até hoje. Mas aí não é comigo, é com a Justiça, é com o STJ. Então a gente tem aí o Felipe Neto, que não é uma pessoa historicamente de esquerda, uma pessoa que ingressou para o campo da esquerda. Ele criou aí um clube do livro, que ele fechou, ele virou sócio do ICL, então ele é uma pessoa que ele teve aí esse acordar sociopolítico, né, a partir da idade dele, principalmente porque quando ele começou a carreira dele de youtuber, ele tinha comentários extremamente de direita, e hoje ele virou um criador de conteúdo que consegue falar com os jovens, consegue falar com um público muito jovem, ele tem postagens que atingem o Brasil inteiro, e ele é de esquerda, então hoje ele incomoda muito a direita brasileira. Exatamente, Bruna. O Felipe Neto tem um arco narrativo, assim, inacreditável, né? Eu não sei qual é o tipo de pensamento delulo aí que acontece nessas pessoas, que elas acham que elas podem impunemente, assim, ir lá e associar, né? Associar o nome do Felipe Neto com pedofilia, associar com isso, com aquilo, né? É claro que elas vão se dar mal, assim, né? Principalmente, claro, infelizmente, a gente sabe que quanto maior o tamanho, o poder econômico da pessoa, a justiça age muito mais prontamente, né? Então, além de tudo, é burro da parte dessas personalidades acharem que elas vão poder fazer esse tipo de associação completamente ilegal ali entre o nome do Felipe Neto e esse tipo de coisa, e não vai acontecer nada com elas, né? É claro que a gente sabe que 20 mil reais aí pro Felipe Neto não vai significar absolutamente nada, e nem mesmo para parlamentar ali também acho que não vai significar muita coisa também não, mas de qualquer forma é uma derrota e é uma forma da justiça demarcar aqui que, olha, você não pode dizer qualquer coisa que você queira na internet, ir lá e associar as pessoas a isso ou aquilo, porque tem consequências, sim, né? Não é terra de ninguém ali, não é vale tudo e dá para você falar qualquer besteira ali sem consequência, não. Espero que tenha mais disso e eu espero que essa proteção da justiça também atue nos casos, né, de pessoas que não têm o tamanho do Felipe Neto ali para se defender também, né? Vamos exato. combinar. E também vale só lembrar rapidinho que durante o governo Bolsonaro ele foi extremamente perseguido também pelo governo Bolsonaro. Então, o Felipe Neto de fato tinha uma comunicação tão crítica ao governo Bolsonaro que ele foi perseguido. Ele teve ali 2 inquéritos de tentar prender o Felipe Neto. A família dele sofreu graves ameaças. Ele tinha um plano para fugir do Brasil caso Bolsonaro fosse aí eleito para o seu segundo mandato. Ele tinha um plano de ir morar em Buenos Aires. Então, é o tanto que Felipe Neto incomodou, fazendo básico, né, gente? Lutando aí contra o bolsonarismo, falando contra o fascismo e também agora apenas tendo seu próprio direito, né? Que é manter a sua própria imagem. Isso é uma coisa que eu acho importante, assim, não é nenhuma questão de defender ou puxar saco do Felipe Neto, sabe?
Eu sei que nem todas as posições dele são posições com as quais a gente vai concordar, enfim, ele é um indivíduo com as suas próprias posições ali. Mas para um cara que tem a exposição do tamanho que ele tem, tomar uma decisão de se posicionar politicamente tem um custo. Tem um custo de público, tem um custo pessoal, e não foram muitos influenciadores assim que tinham um lugar tão generalista assim como tinha o Felipe Neto, né, antes de se posicionar, que tiveram essa coragem de fazer um posicionamento claro, de topar essa briga com o próprio público e dizer, não, peraí, eu vou me posicionar, tá? Diante do que estava acontecendo ali no bolsonarismo, né? Então, eu acho que a gente precisa mesmo reforçar esse elogio, porque não é todo influenciador, todo comunicador, todo artista que tem esta coragem de arriscar sua marca num movimento desse, não. Tá? E eu acho que precisa ser elogiado, sim, porque teve muita gente que ficou em cima do muro ali no governo Bolsonaro, continua em cima do muro diante do que estava acontecendo, e isso é uma escolha que tem consequências, né? Fico feliz que alguém do tamanho do Felipe Neto tenha tomado essa decisão mesmo. A gente não precisa ser assim, é correto em todas as coisas. Mas a gente precisa reconhecer quando alguém toma uma decisão de coragem dentro de uma marca, dentro de um negócio, de falar, não, eu vou me posicionar assim, porque o que a gente estava vivendo era absurdo, né? Muito bom. É isto, Bruna, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Perfeito. Isso aí, desejando que mais marcas e pessoas tenham coragem de se posicionar diante do fascismo. Eu sei que não é fácil. Precisa, né? Chega uma hora que as coisas são muito maiores do que o lucro e do que a imagem da marca, né? Desejando essa coragem aí, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Tô achando o botão aqui. Achei. Beijos.